Beleza, pessoal. Boa noite, então. Mais um módulo do curso Bitcoin Mantiqui para jovens. Estamos entrando nesse quarto módulo aqui na companhia do Jeff Plebs, do Marcelo, Carlos, Cauê, João, todos muito bem-vindos. E aqueles que vão chegar também. Esse módulo ele é bem especial, como o Jefferson falou aqui em off, não estava gravando ainda, mas nós vamos mergulhar, sair um pouco da superfície sobre o universo do Bitcoin, suas estruturas, funcionamentos. Mais uma vez, eu gosto de lembrar que é uma introdução também a esse universo, tá? É para trazer para vocês um conhecimento, sim, mas também curiosidade, despertar vontade de ir mais a fundo. Então, galerinha que já nos conhecemos, meu nome é Pedro, e aqui eu vou iniciar passando a palavra para o Jeff, que vai tocar junto comigo esse módulo. Manda bala, Jeffinho. Opa, boa tarde a todo mundo aí. Nós hoje, né, a gente vai começar aí, a gente entender uma palavrinha que ela é muito recorrente aí, né, no Bitcoin, quando se fala de descentralização, que é blockchain. Imagino que você já tenha ouvido aí. Pedrão, você já pode ir passando obrigado, passando os slides. E, não, volta lá, volta anterior. Então, a gente vai começar, né, a definir, né, o que é blockchain, né, o que isto é. Isso é um grande livro-razão, vou chamar de livro-caixa, um livro de registros, em que todas as informações são colocadas ali, e ele é extremamente seguro. E a gente vai entender por que ele é seguro, tá? Então, a principal ideia é a gente imaginar a blockchain, como um grande livro de anotações, um grande caderno de anotações. Todas as transações que acontecem no Bitcoin, elas estão publicadas ali, elas estão nesse livro. E o mais legal de tudo, imagina que cada bloco do Bitcoin fosse como uma página desse livro, e não tem como apagar, rasgá-la, alterá-la, entendeu? Você simplesmente não consegue mudá-la. E essas páginas são ligadas uma nas outras, tá? E aí ela tem algo, e essa ligação entre uma das outras é o que vai fortalecendo e vai fazer com que a gente compreenda por que é tão seguro, tá? E vamos lá, passa a próxima, por gentileza. Isso aqui a gente já falou. Aqui é que eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando a gente tem lá o Banco Central, a gente não consegue verificar o que o Banco Central está fazendo, ou um banco privado, nós não temos acesso ao que está acontecendo lá dentro desse mundo. O Bitcoin funciona completamente diferente. Diferente do mundo tradicional, em que a gente não consegue ver nada no Bitcoin, você não sabe quem é, mas você vê tudo o que está acontecendo. Eu quero que vocês imaginem a blockchain da seguinte maneira. Imagina o diário de um professor. Ele também é um livro que ele vai registrar notas, frequências de todos os alunos. Imagina que quando feita uma avaliação, esse professor, aqui ele faz o papel do minerador, ele vai publicar no quadro todas as notas. E todos os alunos vão copiar. Imagina se essa informação só estivesse no livro com ele. E aí, o Cauê, vou pegar o Cauê como exemplo aqui, vai lá no livro do professor e altera essa informação. Se o professor não percebe, o Cauê conseguiu fraudar a rede, conseguiu fraudar aquele livro e ele se beneficiou. Quando o professor, em vez dele ter um livro para si, ele publica e todos os alunos têm essa cópia, e aí, ao perceber que Cauê está falando que ele tem uma nota que ele não tem, eu chego para o Carlos e falo assim, Carlos, o Cauê estava com essa nota aí mesmo? Foi isso mesmo que foi publicado? Aí o Carlos, não, pô, aqui a nota é 8. Aí eu falo, pô, Matheus, qual a nota aí é 8? A minha também é 8. E é aí que a gente encontra a ideia de consenso, porque tudo é público, e quem faz esse trabalhozinho de ficar verificando essas notas, essas informações, são os nodes. São os nodes do Bitcoin. Então, quando a gente roda o nó, ele fica pegando, ele pega aquela informação que foi publicada pelos mineradores e fica um computador conversando com o outro para ver se alguém alterou, para ver se tem alguma informação diferente. E avançando, por favor.
Ô, Jeff, só fazer um parênteses aqui, eu acho legal, você pode falar um pouquinho mais do Node, o nó, né, que a tradução de Node é nó em português, né? Isso. Essa ideia de verificação, né? O nó, a importância de mais pessoas como nós podermos aprender como ter, e poder ter um nó dentro do nosso computador ou dentro da nossa casa, onde a gente pode ser parte dessa rede. Por que é importante cada vez mais pessoas administrarem um nó ou serem parte de um nó? Pô, perfeito. Exatamente por isso. Quanto mais nós participando da rede, nós teremos um maior número de pessoas apontando para uma única verdade. Então, quando alguém quiser e desejar fraudar a rede, ele vai ter que confrontar com a cópia que você tem. E aí, isso que eu ia falando também um pouquinho sobre o que é o nó. O que é o nó Bitcoin? Além dele ser esse programinha, em que ele vai ficar se comunicando com todos os outros usuários da rede que possuem o nó, ele contém toda a história do Bitcoin, todos os blocos, todas as transações. Então, pela primeira vez, nós temos acesso de fato a um dinheiro público, auditável. Por isso que o Bitcoin é muito fácil de verificar. Boa, boa. Funciona por aí, beleza, Pedro? Muito bom, dá para comparar. Pessoal? Não, top, top. Dá para comparar, tipo, o nó é a grande biblioteca onde todo mundo pode ser parte ali, ser um servidor, ser um trabalhador dessa biblioteca, para que a rede com mais nós fique mais forte e mais difícil de ser fraudada. Faz sentido isso? Sim, quanto maior o número de. E aí que está pegando esse gancho que ele falou. Quanto maior o número de nós, quanto mais eu, você, Pedro, João, todos aqui rodarem o nó, mais descentralizado é a rede. Ela é descentralizada exatamente porque nós verificamos. Exemplo, se o minerador tentar fazer algo que vá contra essa verdade, ele teve um custo de dinheiro altíssimo, enquanto nós simplesmente colocamos um computador rodando, que é um custo muito menor. E ele precisa estar em consenso com a informação que está em todos os nossos computadores, em todos os nossos nós. Por isso que é difícil de fraudar o Bitcoin. O incentivo para você colaborar é muito grande, porque o custo de verificar ele é ínfimo. Quanto o custo de publicar uma informação ele é caríssimo, é o que a gente vai ver mais adiante. Pedro, acho que agora você tem perguntas aí para o pessoal, né? A pergunta é daqui, acho que já depois desse aqui, ó. Quer passar mais essa? Tá. É que o meu não estava assim. Vamos lá. Então, vamos lá. A transação Bitcoin, ela é uma anotação nesse bloco, nessa página. Então, a gente vai fazer o paralelo de tratar o bloco da rede Bitcoin como uma página do livro. Como uma página, ela tem um tamanho, ela tem um limite máximo para que a gente coloque informações ali. E é dali que deriva também as taxas que a gente paga. Então, quando eu quero mandar uma transação, exemplo, para o João, essa transação ela vai sair de um nó Bitcoin, pode ser o meu, ou pode ser um node em que uma carteira que a gente use esteja vinculado, e ele vai publicar isso. O minerador vai pegar, ó, o Jeff está tentando mandar isso aqui para fulano. E aí ele vai organizar lá e vai falar, ó, agora aqui está a transação do Jeff, a transação do Pedro, a transação do Marcelo, vamos fechar aqui o bloco, vamos publicar para todo mundo. Fechou esse bloco. Todas essas informações juntas, vou mostrar aqui como é que é o bloco mais a transação que o pessoal vê, como é que é transparente. Deixa eu compartilhar a imagem que eu separei. Ela vai cair aqui. Se eu vou tirar aqui, peraí então. Só uma curiosidade, a blockchain hoje do Bitcoin está em 704 gigabytes. Então é bastante coisa, hein? Sim. Mas computadores comuns, eles ainda conseguem, né? Você guardar essa informação em casa, o que é legal. Por isso que é importante a gente ter uma rede leve. E aí entra outras coisas que a gente pode falar no futuro. Então, ó, o bloco Bitcoin ele é composto... Só uma pergunta, o pessoal está vendo essa Tá vendo a imagem? A imagem do Jeff ou está vendo a minha? A do Jeff? Beleza, vai lá, Jeff. Vocês estão vendo aí uma imagem branca escrito bloco, cabeçalho do bloco, todo mundo vendo? Então,
como é que é feito, né, e qual é a ideia dos blocos? Então, a gente imagina lá, bloco 1 é montado todas as transações ali. E aí, o minerador, ele vai ficar aqui nesse campo ali, nonce, ele vai ficar colocando o número, ele vai tentar ficar adivinhando o número, vai fazendo cálculos para colocar esse número. Se esse número for menor ou igual ao que a rede está pedindo, esse bloco é válido para ele escrever todas as informações e transações que ele colocar no bloco. Ali, quando você vê ali hash raiz, ali no hash raiz, todas essas transações, cada transação, mas essa transação, todas essas informações somadas, elas formam um hash. Para a gente entender rapidamente o que é o hash, é como se você pegasse uma determinada quantidade de informações, ela gerasse um número de identidade para aquilo. Se você mudar um único caractere, um único pixel, uma única informação sequer, você muda o hash. Somado ali, o hash do bloco anterior, o número que ele tem que encontrar, mais o hash raiz, você gera o hash que é o cabeçalho do bloco. Esse hash que é cabeçalho do bloco, ele vai se ligar como o hash anterior e aí o minerador vai repetir o processo para o bloco seguinte. Vocês entenderam que é um hash vai ligando ao outro, formando essa cadeia? Deu para pegar bem essa imagem? Sim. E aí vocês entenderam que dentro ali do hash raiz, ele é um identificador por um conjunto de informações que são todas as transações, que se alguém mudar, muda o hash raiz. Por exemplo, se o Carlos aqui, ele quer falar assim, pô, lá no bloco anterior eu fiz uma transação, mas eu não quero pagar aquele cara. Eu vou desfazer essa transação. No que ele muda essa transação dele, ele muda o hash da transação dele, que consequentemente vai mudar o hash raiz, que vai mudar o cabeçalho do hash. Ficou bem linkado de como é que as informações ficam seguras? Sim. Deu para acompanhar, galera? Ficou bom, ficou muito bom, muito legal. Ô, Jeff, acho que legal também de complementar que todas essas transações que a gente está falando aqui é dentro do que a gente chama de main chain, né? A rede principal do Bitcoin. Aonde, então, por exemplo, nós falamos anteriormente, tanto que na aula 2, né, a gente fez envios de satoshis pela rede Lightning, né, que é uma camada, é uma outra camada, uma segunda camada dentro da própria estrutura. Então, nisso que você está dizendo, Jeff, porque eu lembro que cada bloco ele é emitido, ele é fechado, né, a cada 10 minutos, se eu não me engano. Tá certo? Isso, exato. Então, porque às vezes, galera, vocês vão ver, quando a gente faz uma transação pela rede principal, que é a rede Bitcoin, main chain ou rede principal, demora. Alguns momentos o valor de taxa ele é maior, alguns momentos o valor de taxa é menor. E aí a gente se pergunta, mas por quê? E foi isso que o Jeff trouxe no meu entendimento, né? É a congestão de pessoas querendo fazer a mesma transação, o volume naquele movimento, naquele momento é X, certo, Jeff? E Sim. Que isso causa uma congestão, além de ficar mais lenta, fica mais cara, né? Então, assim, só adicionando isso, mas é isso aí. Pense o seguinte, né? Pense que, hipoteticamente, o bloco comporte 4 transações. Aí todos nós aqui. Digamos que, hipoteticamente, está todo mundo tentando fazer uma transação agora. Só vai caber 4. O minerador vai escolher as pessoas que estão pagando mais para que ele escreva essa informação no bloco. E esse é o trabalho do minerador. O trabalho dele é escrever, é montar esse bloco, é publicar essa sua transação. E você paga por isso. E ele é recompensado exatamente por nós pagarmos para que essa transação seja escrita. Muito bom. Ficou legal? Ficou claro aí? Show. Vamos retomar aqui, vou pôr de novo aqui para você, Jeff. Boa. Então, a gente está aqui agora no como funciona na prática. Passamos, né? Passamos isso. Então, nós falamos e... Estão tentando me ligar agora, deixa eu desligar o telefone aqui. Não, a gente foi da transação, que é uma anotação, agora ia falar um pouquinho dos mineradores. Começar a falar dos mineradores, né? Isso. Vamos lá. Então, a transação é isso. A gente vai mandar essa informação lá.
o minerador ele vai coletar todos esses pedidos, né? E ele vai registrar, organizando um bloco. Lembra que o bloco é como uma página? E essa página, ela tem um limite de espaço. Então, ele vai organizar da melhor maneira que seja mais lucrativo para ele. E aí, quando ele faz isso, ele faz um outro trabalho em paralelo, que ele achar um número arbitrário, que a gente chama de nonce, que a pessoa fala que é um probleminha matemático, só que são vários mineradores competindo, vários computadores no mundo. Quando esse minerador encontra, ele tem o direito, né, de publicar isso. No que ele publica, os nós da rede vai pegar isso e propagar essa informação. Tá? E é daí da onde vem a transparência. Todo mundo sabe o que está acontecendo em tempo real. Esse trabalhozinho de achar esse probleminha matemático, esse quebra-cabeça, ele pode demorar mais ou menos que 10 minutos. Mas, numa determinada quantidade de blocos, a própria rede se ajusta. Se os mineradores estão colocando mais computador, mais poder computacional, que acha essa informação mais rápida, e ele fica abaixo da média dentro do número de blocos, ele aumenta a dificuldade, para que se demore mais e sempre fique na média de 10 minutos. Se o pessoal está tendo dificuldade, a própria rede diminui essa dificuldade para que sempre fique dentro de 10 minutos um bloco seja, né, fechado e publicado para a rede. Ah, legal. E assim, agora indo para essa parte assim, que você falou das perguntas, resumindo que a blockchain ela é, então, galera, uma tecnologia que permite criar registro digital de informação seguro, transparente e descentralizado. A gente está falando da blockchain do Bitcoin. E aí eu quero que vocês acompanhem no material e fazer essa primeira pergunta. E por que a gente precisa estudar e compreender a blockchain? Cauê, o que você acha? Por que a gente precisa estudar e compreender a funcionalidade da blockchain? Bom, pelo que o Jeff estava explicando, que ele não é um pouquinho complexo, né? Para quem não conhece assim muito bem, você não pode enxergar de cabeça e já ver que já é meio complexo para mim. Caso eu sou iniciante, estou aprendendo com vocês, pelo que o Jeff explicou, eu achei que é um pouquinho complexo de imediato. Por isso que eu acho que é importante você estudar e saber no que você está fazendo lá, né? Porque querendo ou não, lá é seguro, como está escrito, seguro, transparente, todo mundo está vendo o que você está fazendo. Foi o que eu entendi. Legal. Realmente, assim, tem algumas partes que ela vai aprofundar com um pouco de términos, um pouco de direcionamento um pouco mais complexo, mas o básico dela é isso daí. Então, por que é importante estudar algo que é seguro, que é transparente e que tem uma funcionalidade de segurança, né? Não só de segurança, mas de poder transmitir dados que não são interrompidos? Por que ter algo assim na nossa sociedade é importante? O que você acha? Bom, eu acho que primeiro que vai ser a sua segurança financeira, né? Porque aí você vai poder investir em algo que é certo, que você sabe que ali é seguro e transparente, todo mundo tá vendo. Boa. E eu acho que seria uma nova, como eu posso dizer, um novo investimento, que é algo que é novo, entre aspas, né? Ah, legal, legal. O conceito é esse. O Gustavo está levantando a mão. Vou fazer uma pergunta para você, Gustavo, então. Quais problemas que você acha que a sociedade, a blockchain pode resolver dentro da sociedade nossa? Que problemas que a blockchain resolve, Gustavo? Fala pessoal, boa noite. Cara, um ponto muito interessante em relação aos problemas que a blockchain resolve são as eleições. Na minha visão, se as eleições fossem decididas com a transparência que a gente tem na blockchain, essa confiança, né, que é algo imutável, acredito que ia ser muito diferente. Então ela resolve esse problema na sociedade, a confiança e transparência para todos. Boa, boa, muito bom. Acho que você já até respondeu um pouco da terceira, né? Que é o sentido, quais outras áreas? Então, vamos ver aqui, para Lucas, está chegando aí. Vamos ver não sei se pegou o bonde andando, mas vamos ver quem já estava aqui. Carlos, o Gustavo falou de uma outra área que a blockchain também pode ser uma solução, que é, com certeza, as eleições.
Qual outra área que você acredita que pode uma blockchain funcionar e trazer melhorias para nós? Perdão. Mr. Carlos, ouviu, não ouviu? Vamos ver outro aqui, então. Matheus, o que você acha, Matheus? Alguma outra área que a blockchain pode solucionar essa questão de confiança, segurança e transparência, além da eleição? Não sei, deixa eu pensar aqui. Imagina só uma área que precisa de ter um registro que é aberto, que todo mundo vê, uma área onde tudo vai ser seguro, a informação não pode ser corrompida. Que tipo de área? Eu tenho algumas para falar aqui, mas eu queria te ouvir, ver se você tem alguma ideia. Deixa a mempool passando, Pedro, enquanto o pessoal vai vendo, eles vão vendo um bloco sendo formado. Manda aí, pode pôr. Já mandei, coloquei, tá embaixo aí, só jogar para cima. Onde é que tá? Eu tinha colocado aí. Não tá aparecendo, não. Tá aqui no Planeta Bitcoin apresentação. Tem os bloquinhos lá organizando, tá vendo? É para colocar na tela principal? Eu não entendi agora. Isso, coloca na tela, por favor. Mas não tá. Da outra vez você só solicitou e foi. Tira que você tá. Vamos ver. Vamos ver. Agora tá. Entendeu? Mas continue. Quem ia responder agora? Era o Carlos? Não, o Matheus estava pensando. Mateus. Pode falar, Matheus. Eu acredito que poderia ser utilizado também em registro de propriedade, eu acho. Boa, Para evitar cartórios. roubos e coisa assim. Muito bom. E já é utilizado em alguns lugares, tá, Matheus? Muito bom. Imagina só, galera, para quadros, registro de quadro. Ó, esse cara, Picasso, pintou tal quadro, não tem como falar. Ele vai vender para João, João vendeu para Alberto, Alberto não tem como falsificar mais o movimento. O terreno de tal pessoa, a casa de tal pessoa. Então, é isso. Essa é a ideia mesmo do que você trouxe aí. Eu vou colocar de novo aqui. Né? Pode falar, Lucas. Opa, boa noite. Chegando agora aqui. Então, não sei se já chegaram a falar daí que eu peguei o bonde andando, mas, se eu não me engano, acho que foi na Índia, eles começaram a usar em processo judicial. Se eu não me engano. Boa. Eu não sei dessa informação, mas com certeza faz sentido, né? Sim. Tanta corrupção que eles colocaram na blockchain, porque assim ninguém consegue mexer. É bem isso. E aqui a gente vai ver. Isso aqui é um visualizador do que é a blockchain do Bitcoin. Está todo mundo vendo aí na tela? Agora eu tirei já, irmão. Peraí. Calma que eu vou de novo. Põe de novo aí, Jeff. Então, vamos lá. Deixa eu ver se está aqui na tela. Aí, já apareceu. Vocês estão vendo? Sim. Então, esse daqui, ó. Os blocos em verde são todas, lembra? São todas as transações. São aquelas anotações. Várias pessoas no mundo mandando, ó, anote isso para mim, anota que eu quero gastar X, quero mandar dinheiro daqui para o Marcelo, daqui para o Matheus. Então, essa aqui é a fila de anotações ou de transações que estão para entrar no bloco. E aqui a gente consegue visualizar claramente, né, o espaço do bloco, né, o quão limitado ele é, e aí o minerador vai pegando quem está pagando mais para colocar na ordem, assim, ó, vou pegar quem está pagando as maiores taxas. E dentro disso ele vai tentar resolver. Então, ele organizando as transações, vocês estão vendo? Sim. Estamos vendo. E aqui, ó, tá uma transação. Peguei uma transação aleatória aqui. Deixa eu pegar uma que fica em posição melhor. Essa aqui fica em posição melhor. Então, ó, a transação lá tem um hash, tem a quantidade, a taxa emitida. E o que vai acontecer com isso? O que vai acontecer com isso? Todos esses hashes somados vão formar aquela informação que eu falei para vocês lá, o hash raiz. Junto com as outras informações, quando ele achar aquele nonce, ele vai publicar para todos os nós. E aí a gente tem um bloco fechado.
E aqui a gente vai visualizar agora o bloco fechado. Ó, esse é o bloco fechado. O bloco, obviamente, né? 927.172. Tem o hash dele e todas as transações aqui, ó, que foram incluídas. Tá vendo? Se alguém mudar uma única transação, um único minerador, você muda aquele valor do hash raiz, e, consequentemente, vai mudar o valor desse hash aqui. E aí, eles não vão formar o consenso que liga todos esses hashes. Digamos que alguém quer mudar esse hash aqui. Então, o hash anterior não vai bater com o hash subsequente e assim por diante. Parece complexo, mas deu para entender que quando a informação é publicada, a gente tem um consenso, todo mundo tem que olhar e falar, ó, é esse hash que tem que ter, porque ele corresponde a uma informação específica. Isso ficou claro para todo mundo? Sim. Cara, eu acho que ficou claro, Jeff, e é legal também trazer essa complexidade dentro da visualização para exatamente despertar esse interesse. Opa, eu entendi que é uma transação que não pode ser burlada, porque senão o consenso não permite, dificilmente ele permite, mas tem mais, né? Detalhar isso, como que esse bloco ele é feito, como que esse hash raiz, com que é o que vem, com o novo, com o nonce, né, complementa. Inclusive, pode ser até se o pessoal aqui, para o ano que vem, a gente fazer uma aula extra para falar só disso, cara, eu acho muito legal. A gente pode focar. Vou passar aqui para continuar, beleza? Avançamos. Vamos lá aqui. O Rubem chegou, bem-vindo aí, Rubem. Boa. Aí, Jefinho, aqui, ó. Exatamente. Então, isso aqui, então a mineração é uma corrida. Por que ela é uma corrida? O Bitcoin ele tem uma emissão em que ele premia os organizadores o seguinte: como está todo mundo lá colocando transações e você está pagando por ela, é uma corrida para quem vai coletar as maiores taxas, mais esse subsídio ou prêmio que a própria rede emite novos bitcoins. Tá? E aí a gente tem que entender isso. É como se fosse um jogo, tá todo mundo disputando ali, é descentralizado, cada um num canto do mundo, e aí isso é que vai mantendo o jogo seguro. O minerador vai lá, organiza, encontra aquele número, quem encontrar primeiro publica. Nós pegamos essas informações, verificamos ela está válida e começamos a propagar. Todos os nossos computadores, né, recapitulando, ficam vendo, ó, esse último hash aqui publicado, ele bate com o seu, ele bate com o seu, ele bate com o seu, ó, tá seguro. O Carlos E aí, levantou a mão aí. Vamos lá, fala, Carlos. Eu tenho uma dúvida que surgiu aqui. Tu falou que eles ficam, tipo, computando, né? E isso gera novos bitcoins, certo? Isso, os novos bitcoins É tipo uma recompensa, né? os novos bitcoins eles são gerados quando... Porque aqui, só para a gente dividir, excelente pergunta, Carlos. Então, vamos lá. Aqui a gente tem 2 grupos de pessoas fazendo trabalhos diferentes. Mineradores. Eles vão ficar fazendo um trabalho computacional para achar um número. E, nesse meio tempo, ele está organizando e anotando as transações dentro do bloco. Quando ele acha esse número, ele colhe todas as taxas que a gente está pagando para que ele anote, beleza? E ele vai ganhar uma recompensa da rede. E aí, quando ele fecha esse bloco, publica, ele ganha esse prêmio. E aí começa o jogo novamente. Ô, Jeff, complementar assim, que achar o número, como já está falando, também pode ser entendido como resolver o quebra-cabeça. Ele resolve o cálculo matemático, né? Então, quando ele as peças se encaixam, são vários computadores no mundo inteiro e cada vez, quanto mais computador fica, é oferta e demanda. Fica mais difícil, né, galera? Lembra daquela a nossa conversa de oferta e demanda? Então, precisa ser cada vez mais potente. E aí ele vai, quando ele encaixar nesse um lado, né, da mineração, de achar esse cálculo, quebra-cabeça, juntou as peças, opa, ali que ele recebe essa recompensa. E, ao mesmo tempo, ele está fazendo, do outro lado, todo esse registro
né? Essa organização que é necessária para que as transações possam estar acontecendo e o bloco seja fechado, né? Aí que fala, ganha o prêmio. Então, novos bitcoins são criados através desse achar o quebra-cabeça, certo, Jeff? Exatamente isso, muito bem colocado, acho que até esclareceu mais. Deu para entender, galera? Que às vezes, no primeiro momento, parece assustador. Tá dando para... Eu já tinha entendido essa parte, eu só queria introduzir a pergunta. Agora vem a pergunta. Não vai ter uma hora que vai acabar o Bitcoin e eles não vão mais querer computar as coisas? Então, vamos lá. Lembra que nós pagamos para que as transações sejam inclusas? Ele trabalha por isso. A recompensa dele, né, o trabalho dele é pago por mim, por você, à medida que a gente faz transações na rede. Ele coleta isso. Hoje existe uma coisa chamada subsídio da rede, ou esse prêmio, que serve como incentivo para essa fase inicial. E a gente vai abordar isso já na frente. Eu acho que, só para complementar, Jefferson, acho que a pergunta sua, que você falou que vai, quando acabar, nós vamos ver ali na frente, como o Jefferson falou, isso. A questão do tempo de mineração, né? Como que funciona isso? Daqui a pouco você vai ter essa resposta aí. Só para complementar, Jeff, então falar um pouquinho aqui, pessoal, que a gente entende, então, Bitcoin, ele é um poder computacional que exige cada vez mais energia, né, galera? Não sei se vocês já escutaram. O Bitcoin está impactando o meio ambiente. Bitcoin não pode, porque... Enfim, isso, se a gente olhar, é um pouco de mito. Não que não seja também uma realidade em alguns lugares, né? Porque a gente vê também, como toda coisa boa, também atrai pessoas que querem... o cara faz um gato. Aí, esses dias eu vi uma matéria que é uma mineradora no Paraguai, ela é tão barulhenta que ela não tinha adotado todos os sistemas de proteção ambiental quanto ao som, que o vizinho estava incomodado, enfim. Mas pensando na energia, cada vez mais o Bitcoin ele tem utilizado energia renovável, ou seja, energia verde. Muitas vezes a energia verde é aquela energia que não está sendo usada. Por exemplo, Paraguai, as hidroelétricas lá, elas têm uma quantidade muito alta que quando essa energia, que é uma energia que não está sendo usada, ela é subsidiada para um trabalho de uma empresa, que uma mineradora acaba sendo uma empresa, aonde ela usa uma quantidade, ela está pegando aquela energia que não estava sendo usada, então ela não está impactando mais, né? A gente tem o caso também lá em El Salvador, que eles estão desenvolvendo, né, para poder o quê? Minerar através da energia geotérmica, né, que é o quê? A energia do vulcão. Então, através dos gases, eu não sei explicar exatamente como funciona esse tipo de captação de energia. E também as energias eólicas, né, as energias que a gente tem uma energia verde através do vento, e essas mineradoras, porque o minerador, ele quer o quê? Ele quer um lugar onde ele consiga uma energia barata, para o custo-benefício da operação dele dar certo, funcionar e dar lucro, né? Então, ele está buscando, sim, uma energia renovável, porque acaba sendo aquela secundária, onde está sendo solta, onde tem uma oportunidade para ele poder um custo mais baixo. Então, a gente precisa prestar atenção, que às vezes a gente vê algumas coisas na internet, ou alguém comenta, mas o Bitcoin ele é ruim para o meio ambiente, e isso cada vez está sendo menos verdade, não é, Jefferson? O que você acha? É uma falácia. Se for, quando você analisa, estuda, entende o impacto dele, o impacto energético do Bitcoin, pessoal, o Bitcoin chega a ser carbono negativo, porque ele utiliza de muitas coisas que poderiam ser subprodutos que seriam prejudiciais, e isso acaba se convertendo em energia para processar o Bitcoin. Uma outra coisa muito legal sobre matrizes energéticas é o seguinte: a maior dificuldade em geração de energia para as nossas cidades é o seguinte: aonde a energia é produzida é muito longe da onde a energia é consumida. E o exemplo do Texas é o seguinte: o Texas, devido a questões climáticas, a demanda de energia ela oscila. Só que é o seguinte, eu moro numa região turística que sai de 60 mil pessoas para 1 milhão de pessoas em dois meses do ano. Como é que você provê energia para 1 milhão de pessoas? Sendo que você, ao longo do ano, só tem 60 mil. Com o Bitcoin, esses grids de energia, eles podem ser dimensionados. Por quê? Os 10 meses que tem 60 mil pessoas, o Bitcoin vai consumir.
E assim o Bitcoin vai resolvendo N problemas de grids de energia, de matrizes de energia, porque ele vive da energia ociosa. Então, ele premia que a gente consiga cuidar de aspectos muito, muito delicados hoje na matriz energética que a gente tem atualmente. Deu para entender, pessoal? Muito bom, faz muito sentido, e acho legal também complementar a questão do país Butão, né, como que vem se destacando, e quase ninguém sabe, né, mas Butão, ele tem uma reserva de Bitcoin, praticamente 90%, se eu não me engano, totalmente de mineração, feito através de energias ociosas, como você falou, ou que não estão sendo utilizadas. Então, aproveitando a deixa aí, vou fazer umas perguntas aí para vocês. Quem está com material... exemplo aqui bem interessante para as pessoas entenderem como é que a mineração do Bitcoin ela se espalha pelo mundo aonde tiver energia. A Islândia é top 10 maiores produtores de alumínio do mundo. Só que os insumos para fazer alumínio não existem, não tem na Islândia. Eles têm tanta energia lá, devido à sua geografia, sua geologia, que é mais barato a gente mandar os insumos para que ele produza alumínio com aquela energia que eles têm, e dali aquilo vira uma commodity. O cara tem energia, ele traz os insumos, produz alumínio, a energia é tão barata em relação que os países que têm os insumos para que você faça alumínio, lá, pelo custo de energia barato, sai mais em conta fazer na Islândia. O Bitcoin, ele atende a essa mesma lógica. Se você tem energia barata, você vai ligar os maquinários ali, vai produzir, isso vai virar, né, um ativo financeiro, você vende aquilo e capta o lucro. É simplesmente fantástico. Pessoal, quem que está fazendo aqui? Lucas, levanta a mão. Fala, Lucas, brevemente, para fazer as perguntas aqui. Não, vou falar rapidão. Na última Satisconf, não nessa daqui do ano retrasado, teve uma palestra que eu achei muito interessante sobre o consumo de energia, que tinha uma aldeia na África onde eles não tinham energia, então eles colocaram uma hidrelétrica lá, uma ONU. Só que a conta de energia era muito cara, porque eram poucas pessoas nessa aldeia. Então o que eles fizeram? Colocaram para minerar Bitcoin. E daí então baixou muito o custo da energia e ficou muito mais barato para os moradores. Boa, excelente exemplo. Excelente. Muito legal. Galera, esse é o grande impacto, cara. Aproveitar aqui, vamos ver aqui. Vinícius, primeira pergunta, o que é a mineração no universo do Bitcoin? O que você entendeu como mineração, Vinícius? Assim, nesse momento, o que vem para você entender o que é a mineração, quando alguém te perguntar? Vinícius. Não está na área. Vamos aqui, então. Cauê, você de novo, meu filho. O que você entendeu de mineração? Qual que é a compreensão que você tem? Eu fiz umas anotações aqui. Pelo que eu anotei foi a validade das transações para garantir a segurança da rede e emitir novos bitcoins. Boa. Bom, complementando, além de validar, ele também procura resolver o quebra-cabeça, né? Ele procura, através das máquinas, fazer as contas, os cálculos matemáticos, que a gente fala de uma forma simples de entender. Para resolver, ele recebe esse nonce, ou esse resultado, e aí ele pode complementar e fechar o bloco. Mas é isso mesmo, essa é a ideia, E Matheus, a cada quantos minutos que um bloco novo é lançado na blockchain? Tem que ficar esperto aí, galera, que eu vou chamando, às vezes vocês não estão nem aí, eu estou chamando aqui, vou chamar outro aqui. O Vinícius Calma aí. Licença, Pedro, boa noite, tudo bem? Beleza, Vinícius, você não respondeu, eu já passei para outro, meu filho, e aí? Eu acabei de chegar, eu acabei de entrar no computador aqui. Tranquilo, irmão, tranquilo, bem-vindo. Eu tinha falado, achei que você estava ali, porque você já estava há tempo, vai assistindo, aproveitando. Mas eu queria saber assim, ô Rubens, se você já está assistindo há um tempinho, você escutou falar a cada quantos minutos que um novo bloco é lançado, resolvido na blockchain, fechado? Aí, eu não estava aqui para ouvir isso. Ah, não estava. Quem que estava? Tá levantando? Alguém está levantando a mão? Levantou a mão. Vinícius. Fala então quem levantou a mão. Matheus primeiro, Matheus.
Se eu não me engano, era 10 minutos, se eu não me engano. Boa, 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 boa. Agora o boa. Gustavo, É agora isso. todo mundo já respondeu. Alegria. Então, Esse Gustavo é veterano. vamos então com o Gustavo. Gustavo, quais as principais fontes de energia elétrica usada em mineração? Essa tá fácil, hein, meu filho? Manda bala. Fala pessoal, beleza? Não entendi a pergunta. A pergunta é a seguinte: quais são as principais fontes de energia utilizadas na mineração? Hidrelétrica, eólica e solar. Solar eu não sei, cara. Solar, eu não... Você sabe, Jefferson, se solar é? Não, o solar ele tá mais para experimento porque ela é Puxa muito muito, né? intermitente, entendeu? Sim, esses dias eu tava dando uma estudada nas principais fontes, né? Hoje a gente está tentando a forma mais econômica seria como que é? A dos ventos, né? A eólica. Eólica. A eólica é a mais econômica. Esses dias eu tô Mas vendo tudo aonde só que o que é interessante a gente entender nesses grids é que a gente precisa de energia estável. Então, todos esses fenômenos da natureza em que a gente vai ter intermitência, isso não necessariamente é tão interessante para o Bitcoin, entendeu? Por exemplo, aquele gás, aquele foguinho que fica na produção de petróleo, quando você vê nas plataformas. Cara, enquanto está produzindo aquilo ali, aquilo está saindo de forma contínua. Aproveitar aquele calor, aquela energia de maneira contínua para produzir Bitcoin é uma das coisas que destravam mais valor energético. sim, gás natural, né? Gás natural. Aterros sanitários, tem muito gás lá. Enquanto tiver aquele volume de gás lá produzindo de maneira contínua, você vai estar monetizando Bitcoin. Agora, a intermitência ao longo do dia, ela não é muito boa nesse sentido, tá? A mais renovável é a eólica mesmo. Eólica e hidrelétrica. E aí, Galera, agora a gente vai passar por uma parte importante que dentro dessa ciência, né, a gente viu a blockchain, todo esse sistema criado por Satoshi Nakamoto, ou não só criado, mas ele juntou muito conhecimento, né, não foi uma criação do nada, mas esse ponto é um dos pontos mais, no meu ponto de vista, assim, inteligentes, que ele quebra, né? Então, ô Jeff, fala do halving pra gente, pessoal. Quem já ouviu falar do halving aqui, só levanta a mão pra gente saber. Quem já ouviu falar do halving? O halving é a política monetária do Bitcoin. Boa, boa, boa. Aí, Jefinho, manda bala no halving, velho. Então, lembra, vamos lá, como é que as coisas vão se juntando. Então, nós falamos da mineração, nós falamos da criação dos blocos, e que esses blocos são criados em média, a cada 10 minutos. E aí, uma determinada quantidade de blocos, acontece um fenômeno chamado halving. Lembra que a gente fala que a rede, ela premia, ela dá um subsídio para os mineradores? O halving, ele é o corte pela metade nessa premiação ou nessa emissão de novos bitcoins. E é por isso que a gente calcula quando que vai terminar a emissão de bitcoins, para que ele fique de fato estabilizado com a sua oferta fixa de aproximadamente 21 milhões de bitcoins emitidos. Só que isso só vai acontecer de 10 em 10 minutos com esses cortes a cada 4 anos, 210 mil blocos. A cada 210 mil blocos, essa quantidade de bitcoins emitidos para a rede, eles vão diminuindo pela metade. E aí a gente vai chegar até 2140, fazendo esse cálculo de estimativas de 10 minutos, quando o último Satoshi vai ser emitido pela rede. Eu até brinco que o Bitcoin, como uma commodity digital, o ouro está preso à terra. E aí você precisa ir lá minerar, gasto de energia, maquinário. O Bitcoin é a mesma coisa. Você tem que comprar maquinário, você tem que gastar energia para produzir ele. Diferente do ouro que está preso à terra, o Bitcoin está preso ao tempo. Daqui a 10 minutos, tem que colocar energia e maquinário para produzir isso. No tempo, ele desbloqueia X quantidade de Bitcoins. E aí a gente vê. Lá, em 2009, no bloco Gênesis, era emitido 50 bitcoins a cada 10 minutos. E aí, em 2012, isso caiu para 25.
e assim por sequência. Hoje, a cada 10 minutos, são emitidos 3,125 bitcoins. Ficou claro? Isso aí ficou legal para a galera? Pegou, Pedro? Alguma coisa para acrescentar? Boa, eu acho que é esse pensamento mesmo, né? Entender que o halving é uma forma, é uma regra do jogo que faz com que o Bitcoin já é escasso por sua natureza limitada. Uhum. E ele vai ficar ainda mais escasso, mais difícil, entende, galera? Então, são mais pessoas querendo minerar, são mais pessoas querendo ter Bitcoin, guardar como reserva, usar no dia a dia, e o jogo fala, opa, então agora fica ainda mais difícil, porque eu diminuo pela metade a condição de encontrar mais desse tesouro, desse ouro, desse satoshi. Volta Então, à tela anterior, Pedrão, por gentileza. Isso é muito legal. Então, é uma regra do bem, né? Oi? É uma regra do bem, diferente do Estado, que imprime muito, né? E o Bitcoin está fazendo exatamente o contrário. Exatamente. Exatamente. E aí, para vocês, vocês sempre ouviram a gente falar que o Bitcoin é escasso. Não é só que ele é escasso na sua totalidade de 21 milhões. O problema é que a cada 4 anos, e isso são períodos muito curtos quando a gente fala de teoria monetária ou de planejamento monetário, que é o seguinte, a cada 4 anos existem menos bitcoins chegando, é a metade, cai pela metade essa oferta de bitcoins. E a gente vê que ele vem se popularizando e a demanda aumentando. Esse choque de oferta é o que a gente percebe em algum grau o preço tendendo sempre a subir. Cada vez menos bitcoins sendo produzidos, cada vez mais pessoas querendo, aí a gente volta lá para aquela aula de oferta e demanda. E o Bitcoin, a escassez dele, ela sofre, né, esse ajuste bruto a cada 4 anos. Ele fica cada vez mais escasso. E aí a gente chega, né, na quantidade de 21 milhões. Engraçado que o número 21 milhões ele não está no protocolo, fazendo uma equação que tem, né, a cada 10 minutos a emissão, e aí o pessoal vai dividindo, vai vendo e se calcula que vai chegar naquele número, naquela tal data. Matemática pura. É muito legal, né? Que todo esse sistema, né? A matemática é verificação, né, galera? É exato. E o Bitcoin, ele tem isso. E a gente vê que, ó, já foi minerado quase 93%, 94%. Acho que já foi mais quando eu fiz esse 95 foi 95, hoje, é verdade. 96, E mais que isso. Um tanto já se perdeu também. Vamos colocar que 4 milhões se perderam. Imagina só quantas pessoas tem no mundo. Quantas pessoas vocês, nós aqui, estamos despertando, né, mais cedo para esse movimento? Isso dá o quê? Uma condição da gente ter o conhecimento para ir se aproximando dessa tecnologia que a cada vez mais vai ser usada, né? E aqui a gente consegue olhar o quê? As frações do Bitcoin, porque lembra que a gente falou da Lightning? Ninguém vai no supermercado e fala, eu gastei 2 Bitcoins, né? A gente fala centavos de Bitcoin. Né? Então, ele pode ser, ele tem essa questão da divisibilidade, né, que faz com que ele seja utilizável no dia a dia. Então, a gente não fala quantos bitcoins eu gastei, mas a gente fala quantos sats. Acho que ficou claro, né, que um bitcoin tem 100 milhões de satoshis, né? Então, a gente vai sempre olhando, né, a questão, opa, o meu bitcoin, tem várias na internet, né, Instagram, eles falam, um Apple era comprado com tantos bitcoins, aí um bitcoin comprava uma casa, agora um bitcoin compra 10 casas, né? Então, é olhando todo esse movimento, né, de como que o halving, a questão da limitação, a questão de mais pessoas, né, querendo ter esse tesouro ou essa moeda forte para usar no dia a dia, que faz com que ele vá tendo essa capacidade de deflacionar, né? Ao contrário do nosso dinheiro. Vou perguntar aqui para o Lucas. Lucas, o que você entendeu do halving, então, irmão? Fala um pouquinho aí. Opa, o halving é a maneira que faz o Bitcoin ficar mais escasso e, assim, consequentemente, vai aumentando o valor dele com o passar do tempo. Boa, boa. Gustavo já foi. Carlos, de cada quantos anos que o halving acontece? De 4 em 4 anos, né? Começou com 50 e agora deve estar 1 e pouquinho, 1,5, 3,5, 3 alguma coisa. 3, pouco, 3,25, se eu não me engano. Muito bom, muito bom, muito bom.
Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida em relação ao halving, galera? Só por curiosidade, tá? Só tem 240 mil satoshis por pessoa no mundo. 240 mil satoshis por pessoa? Coisa linda. Isso não contando os perdidos, que é esse número. Alguém quer falar? Peraí. O Gustavo levantou a mão. Fala, Gustavo. Uma pergunta interessante. Como a cada 4 anos a gente tem um halving e tem esse corte, né? Quanto que é necessário para cada um de nós aí, ao longo do tempo, criar uma reserva de valor para se aposentar? Vendo dessa forma, porque se a gente for depender das condições normais no Brasil, é que ninguém se aposenta. Vendo dessa forma. Então, quanto que é necessário para cada um de nós aqui guardar, trabalhar e comprar Bitcoin, fazer autocustódia, para se aposentar um dia? Uma excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu adoro responder essa pergunta, tá? Vamos falar o seguinte, né? Hoje a recompensa do bloco está em 3 Bitcoins, correto? O preço do Bitcoin hoje, vamos dar uma olhada aqui, preço do Bitcoin hoje. Preço do Bitcoin. R$500 mil. Vezes 3, 1,5 milhão. Para a maioria dos brasileiros, 1,5 milhão líquido, você já está num seleto grupo de pessoas que têm mais de 1 milhão em alguma unidade, algum bem monetário. Isso é considerado uma pessoa rica, tá? Existe um índice que é, se você tiver mais de 1 milhão em ativos líquidos, você é considerado uma pessoa rica. Seguindo essa métrica, o que eu poderia dizer para vocês? Vocês têm que acumular o maior número de SATs possível. E uma métrica que a gente calcula assim, cada um sabe de si o que é melhor para a sua vida. Então, dizer quanto é o suficiente para o Pedro, para o Marcelo, por cada um de vocês, isso é extremamente subjetivo. Mas, em algum momento, lembra que a recompensa do bloco ela diminui? Ela vai diminuindo. Então, ela era 50 bitcoins, depois ela foi 25, ela foi 12,5 e assim por diante. Só que é o seguinte, hoje apenas 3 bitcoins valem R$1,5 milhão. Quando o seu stack cruzar com a recompensa do bloco, você tem uma boa reserva guardada, você tem um bom patrimônio conquistado. Quem não tem mais do que 3,125 hoje, o próximo halving vai ser 1, alguma coisa. Em algum momento, a recompensa do bloco e o teu stack eles vão se cruzar. Nesse momento, saiba, você tem uma boa riqueza. Dependendo da tua idade, isso será o suficiente por alguns anos da sua vida. Fez sentido ter uma recompensa do bloco como padrão de riqueza ou um valor assim, ó, cheguei lá, eu tenho um bom dinheiro aqui guardado para eu cuidar das minhas necessidades. R$1,5 milhão hoje faria diferença na vida de vocês? Opa. Só um pouquinho. Daria um pouquinho de tranquilidade? Cara, eu achei muito interessante isso daí, Jeff, porque se a gente pensar que agora a gente está em 3,2, vamos falar mais ou menos isso, e aí, então, vamos falar 10 anos, a gente tem que falar o quê? Vai dividir mais 2 vezes e meio, né? Vamos falar 12 anos. A galera aqui não tem... Ninguém deve ter mais de 25, 30 anos. Vamos falar, então, de 20 anos, que são 5 quebras, né, na metade. Sim. Então, aí a gente consegue ver que lá na frente, 0,20, 0,2, vamos falar, 2 milhões, 20 milhões de Satoshi, e já é uma grana que você já faz realmente esse movimento. Mas com conforto. Legal, galera, legal. Essa ideia é interessante, só que também é interessante lembrar o seguinte, não vamos ficar só guardando, né? Porque uma coisa é aquela galera que só faz o hold, e aí ele cai nessa, e eu já fui, assim, eu já passei por isso. Já passou por isso, Pedro? Eu já, não queria gastar com nada, não, vai comprar em Bitcoin de jeito nenhum. Só que a mentalidade é, eu posso ter o meu holding, e agora a gente vai ver como comprar Bitcoin, e eu posso, ao mesmo tempo, ter a carteira que eu uso para o dia a dia, para estimular essa economia circular, para estimular o dinheiro forte, porque o Bitcoin, lembra naquela aula 2?
o Bitcoin foi criado para ser peer-to-peer, um pagamento de pessoa a pessoa, para a gente não ter mais dependência, para a gente ter um dinheiro que é vivo, verdadeiro, circulando. Então, isso, né, só quero deixar essa lembrança para depois não ficar só naquela, não, então, já que é isso, acho que eu tenho que guardar realmente, né, não tem jeito. Né? Então, enfim, é isso daí. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, como que eu posso ter Bitcoin, né? Quais são as formas de ter o Bitcoin, né? Então, quer tocar aí, Jeff? Manda bala aí. Bom, então, assim, a gente tem maneiras de estar acessando o Bitcoin. A maneira mais fácil, né, como a gente vive num padrão fiduciário, no Brasil, por lei, o patrão é obrigado a pagar em reais, ele não tem, nem eu tenho opção de receber, nem ele tem opção de pagar por lei, por isso a gente fala, né, curso forçado de moeda. Então, a gente vai estar trocando, né, a gente vai estar trocando esse nosso tempo de trabalho que a gente recebeu ali por Bitcoin. As maneiras, assim, mais fáceis, mais práticas hoje é você comprando em exchanges, que é semelhante, não é um banco, mas tá lá, a exchange ela vai estar conectando isso. Você vai querer, ela vai ter um preço, você vai lá, compra, você pode comprar e vender ali. Essas exchanges, elas vão estar em dois grupos, centralizadas, geralmente são institucionais, como Binance, até mesmo hoje bancos fazem esse papel, como o Itaú, Nubank, e o Inter também faz. E aí você passa pelo processo de que você tem que dar seus dados. A BIPA também. A BIPA teve aí em Santo Antônio, né? Teve ajudando aí no projeto, foi bem legal, uma equipe bem legal. Uma empresa que nasce Bitcoin, tá? A BIPA, é legal falar isso. Diferente de outros institucionais, eles nascem Bitcoin. E aí você compra aí. E o KYC é isso. Com licença, Jeff, só para complementar, esse passar por um registro, verificação, é chamado de KYC, né? O que é o KYC? É Know Your Customer. Então, quando a gente passa por isso, quer dizer o quê? Nós estamos colocando a nossa documentação à vista do governo, à vista de todas as pessoas. Não tem nada de errado fazer isso, no meu ponto de vista. Tá? Alguns maximalistas, talvez, se acham que é tudo errado. Porque, às vezes, para aquela pessoa mais simples, por exemplo, a BIPA que o Jefferson falou, ela é bem intuitiva, né? Então, a pessoa mais simples, que está começando, ela pode ter uma certa dificuldade de comprar numa descentralizada, né? Numa DEX, uma corretora que não exige esse KYC. Então, pode ser uma primeira mão, mas, claro, a gente precisa aprender como comprar de uma forma descentralizada também. Né? Por quê? Porque, então, como que eu faço? Uma forma que é possível é o P2P, né, Jefferson? Também, que é você comprar de uma pessoa que você sabe que é Bitcoin, ou uma pessoa que oferece esse tipo de serviço, na qual ele não pede os seus dados, como num institucional, como numa corretora tradicional, centralizada. Então, e cada um de nós vai saber o que fazer com as suas informações e a maneira que vai ser mais adequada a você. E as coisas não são excludentes. Então, cada um vai planejar exatamente o que é possível. Por exemplo, eu tenho uma condição muito séria nos olhos. Talvez, em algum momento, eu possa precisar da noite para o dia, Pedro, Marcelo, fazer uma realização para dinheiro fiduciário em Bitcoin, em que esse dinheiro, eu preciso dar satisfação para o governo, infelizmente. É assim que é. E aí, se eu não tenho uma maneira de acordo com o que o governo quer, como é que eu cuido da minha saúde? Então, todo mundo tem que saber onde seu calo aperta. E aí... Eu concordo com você, Jefferson, inclusive porque nós precisamos entender que declarar Bitcoin, declarar o que a gente comprou, quando a gente compra numa centralizada e começa a acumular um valor um pouco maior de 5 mil, 10 mil reais, a importância de declarar é quando depois a gente vai fazer essa volta, né? A gente vai precisar, de repente, de algum momento. Comprar uma casa, realizar um sonho. Ao mesmo tempo, a gente também vai entender como que a gente consegue comprar esse Bitcoin de uma forma descentralizada, até mesmo para utilizar, né, no dia a dia, ou até mesmo para poder... E outra coisa, P2P, pessoas que vendem Bitcoin, trabalham com isso, a gente precisa sempre ter uma boa indicação, tá, galera? Por quê? Porque o Bitcoin,
ele é lastreável, ele é rastreável sim. Ele tem, dá para saber se houve lá uma pirâmide, um exemplo, tá? O pessoal de uma organização que não é legal, fora das ordens da lei, ou faz alguma coisa que não é bacana, e esse cara vendeu para outra pessoa, e essa pessoa está te vendendo, existe sim forma de saber como chegou. Somente se a gente começa a usar as carteiras frias, enfim, outro passo. Mas é legal saber aonde comprar e como comprar. A última forma, né, a segunda forma, na verdade, de receber Bitcoin é a gente receber pelo nosso trabalho. Qualquer um de nós, melhor maneira. Pelo É muito serviço, gostoso. vocês mesmos, tá? A maioria estudando, mas faz um bico, né? Eu estava falando com o Lucas, começa a fazer massagem, recebe em Bitcoin, está fazendo um movimento, começa a querer receber em Bitcoin, porque dessa forma vem direto de uma resolução onde você não vai, né? A indicação você não precisa colocar numa corretora, você pode sim, agora nós vamos falar das carteiras, para você ir acumulando de uma forma descentralizada, né? E minerando, que é uma das formas que aqui, né, nós não temos tanta condição, mas existe também. Hoje, se você quer mostrar para a galera o seu mini Tá aqui, tá na mão. Sério, isso aqui é o mineradorzinho de Bitcoin, tá? Isso aqui, hoje, ele não minera profissionalmente, tá? Isso aqui é mais um brinquedo. E lembra da tentativa e erro? Eu tenho uma chance aqui, como se fosse de ganhar 6 prêmios da Mega Sena seguidos para achar um bloco do Bitcoin com esse equipamento. Mas ele é bem divertido e a gente aprende a conectar isso daqui na rede de mineração, numa pool, é bem legal. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o minerador caseiro aqui. Show! E aí a gente começa a entender essa parte de como guardar, né? De que forma guardar. Mas antes tem umas perguntinhas aqui deixa eu ver se tem. Não é agora, é depois. Eu estou meio embananado aqui com o material, mas está certo. Como é que eu guardo, então? Como é que eu uso? Aquele dia que a gente fez a transação, a gente usou uma carteira, que é uma carteira chamada Hot Wallet, né? Por quê? Porque as carteiras, elas são diferentes, né? Elas têm funções diferentes, e uma Hot Wallet, uma carteira online, ela é para praticidade do dia a dia, né? Primeiro que a gente tem utilizado o quê? A gente tem utilizado a rede Lightning para fazer o pagamento. Lembra, a rede principal, a Mainchain, ela é uma rede que ela demora um pouco mais, ela passa pela verificação, ela tem um custo, às vezes, maior. A Lightning não, é instantânea, né? Então, uma forma de começar a ter o acesso ao Bitcoin é como vocês fizeram. Acho que foi a Coinus que a gente usou aquele dia, né? Mas existem vários tipos de carteira, né? Ela é tipo assim, a comparação que eu gosto de fazer é que ela é a carteira de bolso, né? Ninguém anda com R$1.000 na carteira de bolso, ou R$2.000. Não sei vocês, eu não ando, nem ando com dinheiro mais, acho que pouco eu ando, mas a gente entende que uma Hot Wallet não é para acumular, você não vai guardar R$100 todo mês e no final do ano você está com R$1.500 numa Hot. Não, aí você vai entender que tem uma outra carteira para isso. Ela é rápida, prática e você pode acessar a qualquer momento. Porém, um dos riscos dela é que ela está sempre conectada à internet. Então, ela é mais vulnerável a ataques. Se você perder o celular, você pode recuperar de alguma forma com aquele e-mail que vocês colocaram, mas você fica mais vulnerável. Então, qual que é a carteira correta ou a mais direcionada para guardar, para ter a carteira cofre, né? Que é chamada carteira fria, no sentido de que ela está offline, né? Ela é um dispositivo, quer mostrar aí, Jefferson, um dispositivo? Vê se dá para a galera ver. E só para a gente fazer eu gostaria de fazer umas distinções aqui, tá? Que essa ideia de off, de cold e hot, é o local onde a gente gera essa informação, essas seeds, uma sequência aí de 12 ou 24 palavrinhas. Se isso está em contato com a internet, ela é quente, ela é hot. Se a gente faz isso sem contato com a internet, ela é fria, mais segura. E aí a gente tem vários dispositivos. Esse aqui é um dos mais simples, tá? Isso aqui é uma Jade, a gente chama de Jade DAI. E aí, ó, você consegue criar esse dispositivozinho, ele vai conseguir gerar aleatoriamente essas palavras sem ter contato com a internet, o que é muito bom. A gente tem esse outro aqui, ó. Esse aqui é o que a gente chama de Crux. Ele é bem legal. Ela é muito fácil, porque você pode tirar uma foto, através dessa foto você gera as 12 palavras.
tem esse outro dispositivo aqui que é bem legal, que ele é igual uma calculadora. E você também consegue estar gerando sua informação, as suas siglas aqui. Esses são alguns dispositivos. E lembrar o seguinte, lembra que eu falei que ele gera uma informação? O mais importante para a gente, isso tem que ficar extremamente claro, é como nós guardamos essa informação para que a gente precise usar ela futuramente. Espera aí, só um segundo, Jeff, já vamos chegar no guardar. Só para fechar isso aqui. Fecha isso, então. Então, eu vou mostrar o último aqui, ó, e é o mais simples, né? Que é o papel e caneta ou metal. Que aí você joga a informação numa plaquinha de metal desse tamanhozinho ou numa outra aqui. Ó, só para fazer um resuminho aqui, para quem ainda não entrou em contato com carteira Cold Wallet, né? A carteira que está dando para você uma proteção a mais, primeiramente por causa desse fator, né? Ela gera, o que são as seed phrases? São as senhas, são as palavras que vão permitir você acessar a sua carteira, né? Então, fica muito mais difícil de ser hackeado exatamente porque ela está off, né? Quando a gente entende aquelas pessoas que perderam o Bitcoin, né? Perderam, como que eles perderam? Uma das formas que eles perderam acesso a essas palavras, ou eles perderam a própria condição de poder conectar essa seed phrase. E então, a seed phrase, como o Jefferson deu uma adiantada, é o lugar, mais importante que aquele aparelhinho que você mostrou, né, Jefferson? Isso. Ele é mais importante que esses aparelhos. A importância desses aparelhos é que facilita a gente, meros mortais, a criação dessa informação. E se ele é tão importante, a gente entende assim, como que eu vou guardar essas informações? É aí que o Jefferson trouxe a plaquinha. Por quê? A gente não vai tirar uma foto quando você receber, e só vou fazer um parênteses, como que é gerada essa seed phrase, né? Algumas carteiras, por exemplo, eu comprei uma Ledger no começo. A Ledger, quando você começa a instalação dela, ela te dá essa seed phrase, ela te dá 12 ou 24 palavras. Aquela que o Jefferson mostrou, que ele falou tem uma câmera, ajuda o quê? Quando você tira uma foto, pela quantidade de pixel da foto, independente da foto, vai embaralhar mais essas palavras para você ter um pouco mais de segurança na autenticidade daquela sequência de palavras. Então, aos poucos, vocês vão entendendo que uma função de uma carteira pode ser algo bem importante por questão de proteção. Porque a gente está falando aqui, carteira, cofre é o quê? É a proteção daquele meu valor, é a proteção do meu tempo, da minha energia. Então, eu não vou tirar uma foto, eu não vou pôr num Google Drive, eu não vou salvar no computador. No papel, é legal, só que o papel, se pegar fogo na casa, né? A galera do Bitcoin tem essa mentalidade de longo, né? Aquela visão de longo prazo. Então, esse molha, né? O que a gente faz? A gente faz no aço, né? Essa plaquinha, eu nem vi que você mostrou, porque eu estou só com uma tela aqui. Mas você mostrou essa plaquinha aqui, Jefferson, foi? Tem vários, esse é outro modelo, mas é dessa daí também. Eu curti, eu comecei a usar, na verdade, um mais rústico. Vocês estão vendo as rodelinhas aqui? Isso é maneiríssimo. Porque isso aqui é mais simples. Deixa eu abrir ela aqui. Essa daqui eu não anotei, não vou deixar vocês verem minha seed phrase não, tá? Ainda mais que tá gravando aqui. Ó, essa aqui não tem nada. Mas você compra uma caneta que tem o nome dela, não é... É a caneta que vem, ela é de metal. Então vem a palavra A, você martela a letra, né? Desculpa, a letra A, e você vai colocando as palavras, e aí vira uma rodelinha, tá guardadinha, ninguém acha, ninguém sabe o que é. E outra coisa interessante é ter mais de uma dessa guardada. Se você de phrase tem pelo menos mais de uma, duas pelo menos, né? Para poder ter o quê? Outro lugar, e nunca guardar junto a seed phrase com a carteirinha, né, galera? Você não vai guardar a seed phrase, põe num lugar uma e a carteira na outra, não é, Jefferson? Uma coisa que a gente precisa ressaltar aqui é essa seed phrase, isso é similar a uma conta numerada na Suíça. Quem tiver esse número, essas palavras, ela tem acesso aos saldos, ela vai conseguir movimentar. Por isso, essa é a coisa que você precisa melhor guardar. Isso é a chave do seu cofre. Quando você protege essa informação, você está protegendo o seu banco.
No Bitcoin, você se torna o próprio banco. E aí, você tem que ser muito responsável na maneira com que você vai manusear essas informações. Para não deixar extremamente fácil acesso a qualquer estranho. E 2, para que você também não as percam. E aí eu até brinco, né? 2 não é backup. Então, copie em mais de um lugar, em 3 lugares, que eles estejam geograficamente distribuídos. Na aviação é isso, você tem coisas redundantes. Se eu perder essa, eu tenho a outra. Se eu perder as duas, tem uma outra maneira de estar chegando nessa informação. Mas fixem bem isso, você preservar essa senha criada, né? Essas 12 ou 24 palavras criadas. Isso é primordial. E assim, galera, para quem está começando, inicialmente não precisa ter, nossa, então vou precisar, porque é um investimento, né? A Jade é um pouco mais barata. Vocês vão pesquisar, e depois a gente pode pôr até no grupo algumas ali para vocês pesquisarem mais. É uma dica. Mas para falar. A dica é o seguinte, tá, beleza. Esse equipamento aqui, você compra hoje aí 200, 300 reais. É um valor. Mas digamos o seguinte, eu estou comprando Bitcoin pela primeira vez, vou ter lá 100 reais. Não vale, sinceramente. É cedo. Então, eu e um outro amigo, que ele é um cara que ele sabe criar esses dispositivos, é uma pessoa muito fera em hardware, é uma referência na comunidade, se chama Vinícius, o Sandman. Então, a gente tem uma tese que é o seguinte, é interessante você gastar em segurança, tudo isso daqui são dispositivos de segurança, tá, senhores? Todos esses que vocês viram. Nós vamos alocar em segurança de 1 a 5% do nosso stack. Esse é o número que você tem uma métrica. Então, no primeiro momento, você vai gastar mais. Então, faz sentido eu gastar cerca de R$1.000 por um dispositivo desse? Pô, se eu só tenho 200 em Bitcoin? Exatamente. Então, à medida que você vai avançando ali, você vai saber, falar, pô, isso aqui já está na hora de eu gastar um dinheirinho para que eu possa proteger melhor essa informação. E assim você tem uma métrica. E o principal que eu falo, a regra do sono. Se você dormiu e falou, pô, os meus bitcoins não estão seguros, haja na hora. Boa, boa. E é interessante entender também que algumas carteiras, por exemplo, a Wallet of Satoshi, a Aqua também faz isso. Eu não gosto muito da Aqua, porque acho muito movimento de transformar isso, transformar aquilo. Mas a Wallet of Satoshi, que é uma das que a gente indicou, hoje você abre a sua conta lá na Wallet of Satoshi para fazer pagamento pela Lightning, mas você também consegue fazer autocustódia. Não é a mesma coisa que ter uma carteira física, tá, galera? Por quê? Porque ainda está embaixo de um terceiro, uma MetaMask, é uma outra que você faz autocustódia, mas ela já vai te dar as 12 palavras para você ter acesso a um entendimento de um cofre ainda não perfeito, mas já é um movimento, um começo. Eu vou perguntar aqui para ver se vocês entenderam, né? Se tem dúvida. Carlos, tá online? Qual que é a melhor carteira para guardar os seus satoshis a longo prazo, Carlos? A Cold Wallet. Carteira fria, né? Boa. E por que uma carteira fria? Por que você escolheria ela? Porque ela não está online. Exatamente. E além de não estar online, essa carteira fria, ela te dá essas palavras, né? E como é que você vai guardar? Aonde que você deve guardar essas palavras semente? Tem esses dispositivos aí mostrados, né? Esse metal. No metal, no papel talvez, mas é menos seguro. Mas é inseguro, né? No celular também? Não, celular não. Ah, bom. Boa. E o Ruben, qual a rede do Bitcoin que a gente realiza os pagamentos instantâneos? Fala a pergunta de novo. Ô, Ruben, qual é a rede do Bitcoin que a gente usa para fazer pagamento instantâneo, pagamento do dia a dia? É o Satoshis. A rede é Lightning, essa é a diferença. Lightning. Precisa entender isso bem, galera. A Lightning é uma forma de pagamento rápido, instantâneo, para a gente usar no dia a dia. A rede principal, a main chain, é a que a gente vai fazer a transferência para a nossa carteira fria.
tá? Ficou claro agora, Rubem? Sim, tá. Boa, boa. Pessoal, já estamos indo para o fechamento aqui. Vou pedir para o Jefferson falar um pouco do... Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente passar? Alguém Isso. quer perguntar alguma coisa? Todo mundo está sabendo tudo? Alguma Bom, pergunta, senhores? Eu gostaria de saber sobre Passbase nas Cold Wallet. O que você gostaria de Mais sobre saber? a Passbase, que é, tipo assim, uma palavra a mais. Daí Quer você falar, pode Jeff? escolher. Quero. Isso é bem legal. Boa, boa. Isso é bem legal, mas lembrando isso, tá? Bitcoin é autorresponsabilidade, tá, senhores? Então, isso precisa, assim, não existe 0800, não existe atendimento ao cliente, é você e a rede. E isso vai implicar, né, em muita coisa. Então, qual é o legal? Lembra que é o seguinte, se eu criei aqui 12 palavras aqui num dispositivo desse, e aí, digamos que ela está guardada aqui junto do meu computador. Se alguém tiver acesso a essas 12 palavras e ali está o patrimônio da minha vida, quem achou essas palavras tem acesso ao patrimônio da minha vida. A ideia de você criar uma passphrase ou uma 13ª ou 25ª palavra é você jogar uma camada de segurança. E essa passphrase, ela é arbitrária, no sentido, eu posso colocar lá as palavras que eu quiser. E aqui eu vou dar algumas dicas também. Eu posso dizer assim, eu não gosto de pagar impostos, hipoteticamente. Vai ter 18 letras, 18 caracteres, eu não gosto de pagar impostos. E aí eu vou alternando ali maiúsculas e minúsculas e fica uma passphrase bem segura. Só a nível de exemplo. E aí o que acontece? Se alguém achar aquelas 12 palavras e não tiver a passphrase, ele não tem acesso aos fundos. E aí eu quero que vocês entendam. Quando você coloca essa informação a mais, aquelas 12 palavras, elas é uma carteira, e com a 13ª é outra carteira. Então, são fundos diferentes, são locais diferentes, são coisas distintas. Então, é muito legal você colocar coisas que sejam muito óbvias para você e não para o mundo. Na hora de criar passphrase, dicas importantes, não use cedilha, acento, caracteres especiais, porque se você tiver em algum canto do mundo, algum outro tipo de teclado, isso pode mudar. E aí você, quando for colocar o acento, o cedilha, coisa, não vai bater a mesma informação. Então, é maiúsculas e minúsculas e tá tudo bem. Faça ela longa o suficiente, com algo que seja óbvio o suficiente para você. Ficou legal? E resumindo, é uma palavra a mais, né? Você tem as 12 que te deram e essa é sua. Essa você que vai criar. E essas dicas que o Jeff deu é sensacional. A gente está entendendo que um pouco a mais de como ter mais segurança, né? Então, olha, caracteres, cedilha, fique esperto, se tiver em outro lugar, é uma palavra que não seja comum ou que não faça sentido para o mundo, mas para você sim. Então, muito legal, muito boa pergunta, João. Muito boa. Deu para entender, João? Gente, tem uma pergunta no chat. Porque, tipo assim, se alguém achar as palavras, consegue acessar os fundos em outra carteira na blockchain. Exatamente. Aonde ele for recuperar aquela informação, ele tem acesso. Exatamente. Com E a passphrase, não. ela é exclusiva, assim, de alguma carteira? Ou dá para criar na blockchain? Você cria. Tipo, eu amo a minha mãe. Dá para criar na blockchain? Não, você cria. Por exemplo, esse carteira. dispositivo aqui. Só nos dispositivos. Ó, exemplo, vou usar o exemplo desse dispositivo aqui. Tirei a foto. Essa foto vai derivar 12 palavras. Feito isso, eu vou lá, anoto, anoto com segurança, de maneira assim, mais de uma vez, ó, tá anotado, confere, ó, tá salvo com segurança. Então, eu já tenho a carteira, né, criada com as 12 palavras. Nesse mesmo dispositivo, eu consigo criar mais uma palavra, que é essa passphrase, que pode ser uma frase de segurança que você gosta, que faça sentido para ti. E aí, aquelas 12 palavras, mais essa frase que você criar, mais essa passphrase, vai derivar uma nova carteira que é a que você vai usar. Essa passphrase,
cada um vai, se você vai guardar ela, se você vai guardar ela na memória, não sei, isso aí é cada um. Mas faça simples o suficiente, o óbvio o suficiente para você e difícil o suficiente para o mundo. Deu para pegar bem a diferença entre uma coisa e outra, mas você consegue criar aqui. Você consegue criar na Blue Wallet, qualquer outro dispositivo. Boa, boa. O Lucas está perguntando aqui a porcentagem do patrimônio para gastar em segurança. O Jefferson, a teoria, né? Isso daí é uma forma de pensar, né? Não é uma regra. Mas é o mínimo, 5%, ele falou, de 3 a 5%. De 1 a 5%. De 1 a 5%. Porque também a ideia, Lucas, na verdade é assim: eu não vou comprar uma carteira que custa R$1.000 se eu ainda só tenho R$200. Eu vou guardar primeiro para comprar a carteira, para depois comprar Bitcoin? Você pode fazer, pode ser, mas talvez é melhor comprar o Bitcoin primeiro, começar a utilizá-lo numa carteira que não tenha tanta segurança, e em um determinado, agora eu tenho R$2.000, opa, então vou gastar aqui o meu valor aqui, X, 200, enfim, o que você achar necessário, sacou? Pessoal, só para a gente não perder o time aqui, ó, vou passar para essa próxima, falar um pouco do Pizza Day, rapidão, Jefferson, para você fechar aí sua parte. Pô, sensacional, a gente vê aí, cara, a primeira vez que o Bitcoin foi transacionado com um bem da economia real, né, um produto, foi no dia 22 de maio, ainda em 2010, quando a rede Bitcoin premiava 50 Bitcoins a cada 10 minutos. Esse cara aqui, ó, Laszlo Haniek, ele pagou 10.000 Bitcoins por 2 pizzas. Aqui tem algumas coisas bem legais. Hoje, a gente olhando 10.000 Bitcoins parece um valor absurdo. Mas naquele momento, o Bitcoin não tinha nem cotação. E aí, obviamente, né, lembra, oferta e demanda, a rede emitia muitos Bitcoins. E Laszlo foi um grande minerador. Nem todo mundo sabe que Laszlo foi um dos grandes mineradores de Bitcoin. Foi ele que desenvolveu a mineração com GPU, que foi uma forma ali que causou grande impacto na história da mineração do Bitcoin. Aqui tem algumas coisas bem legais para a gente pensar, tá, senhores? É muito bonito e quase poético que a primeira compra de Bitcoin ela não foi utilizada para comprar entorpecentes, não foi usado em casas noturnas, cada um faz o que quiser da sua vida. Mas, poeticamente, a primeira transação de Bitcoin ela foi feita por alimentos, para um pai e seus filhos desfrutarem, né, de um bom momento. Isso aí é simplesmente fantástico. Acho que isso chega a ser poético. Uma família comendo no jantar à noite. Fala, Pedrão, alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que é isso. Eu acho que essa relação, né, que você está falando já também traz, até vou trazer para cá, o que a gente fez aqui em Santo Antônio, né? Santo Antônio também, e o Jefferson teve oportunidade de estar com a gente aqui, a gente celebrou 1 ano de projeto, e o primeiro, o que foi gasto a primeira vez, a primeira transação Lightning aqui na cidade foi um sorvete, foi inclusive minha filha, que também a gente comprou um sorvete, né, alimento, toda essa relação de como a gente quer e deseja, estamos trabalhando para que o Bitcoin se torne uma coisa cada vez mais simples, mais popular, para que todos nós possamos utilizar nessa economia circular. O que é a economia circular? É onde o mesmo, no caso aqui, o mesmo Satoshi fica girando na nossa economia, e eu não ligo se ano passado eu paguei, o Bitcoin estava 50 mil dólares, e eu gastei R$500 em supermercado ou na fruta, e o rapaz da fruta, ele guardou aquilo e hoje vale o dobro, né? Por quê? Porque eu não tirei o meu dinheiro do meu cofrinho, né? Não que eu tenha muito, mas eu guardo um pouquinho. Eu usei o dinheiro, comprei na hora para troquei em real para Satoshi, num P2P, liguei para o cara, ele me mandou e eu fui lá, utilizei, né? Então, o Bitcoin é uma maneira de luta sem arma, né? Um mundo mais descentralizado. Também é um marketing para trazer novas pessoas, né? Quem começa a entender Bitcoin está na frente, galera. E aí, indo para esse fechamento, né? O que é mais importante? O preço do Bitcoin ou o valor que ele tem? Eu quero deixar isso para vocês darem uma refletida depois. Porque o preço ele se refere a números, né? O custo, hoje o Bitcoin R$510 mil, né? E com esses números é importante a abundância, a prosperidade material, né?
Só que o que você vai fazer com essa prosperidade, lembra, a pessoa que é rica e ela é de um jeito, ela não vai deixar de ser daquele jeito porque ela não está mais rica. Então, nós somos, independente da condição social, nós somos o que somos. E se temos prosperidade com uma boa intenção, com um bom valor, com uma boa crença, pode fazer, sim, uma diferença no mundo. Mas o valor do Bitcoin, ele é imutável. Não importa a sua condição de quantos satoshis você tem. Pode ter 100 satoshis, R$1, 200 satoshis. O valor se refere aos ensinamentos que a gente está querendo transmitir, que é o quê? Responsabilidade. Lembra, se eu perder a minha seed phrase, perdi todo aquele trabalho de tantos anos. Exato. Valorizar o meu tempo, porque o Bitcoin vai fazer isso com o tempo. Transparência, porque é um sistema transparência. E a liberdade, né? Nós já não precisamos de um intermediário para poder compartilhar o nosso tempo, para pagar algo para outra pessoa. Né? Então, o que é mais importante para você no fim do dia? Ter sido útil ao mundo, acrescentar suas ideias, ações para que exista uma sociedade mais generosa e próspera, ajudar pessoas a evoluírem e se sentir grato por ser parte dessa evolução, ou ser um milionário egoísta, vaidoso, que só pensa nos seus bitcoins, que vive uma vida centralizada, centrada nos desejos, sem dedicar tempo para as outras pessoas, porque o material é mais importante, a coisa mais importante que existe. E aí, quem que você quer ser nesse movimento de construção do que faremos com essa prosperidade? Gustavo, quem que você quer ser, irmão? Fala aí. Tem Gustavo? Não tem. Hoje tá bravo. Quem quer ser? Vinícius, você tá na área, meu irmão? Inclusive, o que o Pedro está falando, eu tive essa conversa com o Pedro. Nós tivemos essa conversa no carro, eu me despedindo de Santo Antônio do Pinhal. Passei grandes momentos lá, quando fui conhecer a cidade. E essa coisa, né, como o Bitcoin nos premia no tempo, faz a gente poder planejar, pensar futuro. Eu lembro que em maio desse ano eu estava dando uma palestra em Fortaleza. E eu falei espontaneamente que eu, um homem simples, outro dia, caixa de supermercado, através do Bitcoin e o pouquinho que eu pudesse fazer com muito esforço, colocar em Bitcoin, trouxe a um homem simples, comum, a ideia de ter um legado, ter algo a deixar aos seus filhos. Hoje, nenhum outro bem monetário nos dá essa possibilidade. E a gente tem que ter muita responsabilidade diante disso. Show. Show de bola. Só para continuar aqui nessa pergunta, Vinícius, que pessoa que você quer ser? O que você entende com a diferença entre preço e valor? Fazendo essa comparação aí com o que o Jefferson falou também. Sem dúvidas, eu seria a pessoa que você citou primeiramente, que busca usufruir do Bitcoin para algo útil e sim agregar valor para a sociedade. E também, diferente do preço, não só olhando para o preço, porque primeiramente nós olhamos para o preço, mas sim pelo valor que ele nos agrega, como a liberdade e a autonomia também. Boa, Vinícius. Cauê, o que você achou da aula? O que você achou dessa aula de hoje? Bom, hoje a aula, eu acho que foi uma das aulas que eu mais aprendi sobre, acho que a blockchain, sobre Cold Wallet e Hot Wallet. Boa. Acho que vai agregar muito valor no meu conhecimento, que eu não tenho muito ainda sobre Bitcoin, mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Parabéns, Cauê. Cauê, eu quero te dar o parabéns que você é sempre o primeiro, mesmo que você ainda não chegou na sua casa, você abre ali o celular, você está atento. Isso demonstra o valor que você tem pelo objetivo que você colocou para você, que é o quê? Estar fazendo esse curso para aprender algo mais para a sua vida. Então, assim, todos estão de parabéns, mas eu quero deixar essa mensagem aí. Ô, Rubem, e você, irmão? O que você achou da aula hoje? O que deu para você aprender? Tava muito legal. Eu gostava o Cold Wallet. Ok. Estava coisa que eu gostava mais hoje. Eu não sabia que o internet, os hackers poderiam pegar o carteira.
Boa, sobre boa. isso. Very cool, Rubens. Maybe next time we just speak English, everybody here. Maybe everybody speak, man, don't worry. Mas valeu, Rubem, valeu pela presença. Lucas, você, como é que foi a aula para você, cara? Para mim foi ótima, como sempre. Mesmo chegando um pouquinho depois aí por causa dos compromissos. Aprendi bastante nessa daí. E é sempre interessante aprender mais, né? Por exemplo, aquela teoria do Jeff lá, eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, realmente, tem que investir um pouco em segurança também. Sim, Boa. sim. Você é o banco, cara. Gustavão, como é que foi a aula para você, irmão? Cara, muito boa aula aí. Sempre aprendendo com vocês. E bora por mais um dia. Nem sempre eu consigo chegar no horário, cara. Eu sirvo o exército, né? Tranquilo, É mó irmão. correria, mas estamos aí, mano. Sensacional. Tranquilo. Parabéns, hein? Toda aula. Parabéns aí. Vocês deram aula de Bitcoin no exército. Conseguimos, Jeff. Levamos, hein? Parabéns. Parabéns. Levamos. Que legal. Parabéns, Gustavo. E ô, João, e você, João, como é que foi a aula para você? Foi legal e foi um pouco complicado também entender ali a hash, Não tem mas problema. Gente, ó, é tem o computador disponível, tá? que tem que decifrar, né, para ganhar o Bitcoin. Ó, Então, João, foi legal, vamos foi fazer assim, legal. ó. Dá uma olhada de novo no material. E, pessoal, façam perguntas lá no grupo. O Jeff tá lá, eu tô Estou à lá. disposição. Não fica com dúvida, não. Aproveita. Ó, esse é um curso gratuito. É um curso que a gente está dando porque é um processo nosso de querer levar a educação do Bitcoin para mais pessoas. Nós temos uma visão lá na frente de poder fazer um curso online, ter alguma remuneração, tranquilo. Mas esse momento é para vocês. Então, assim, aproveitem o máximo que dá. Faz pergunta, manda mensagem lá no grupo, porque daqui a pouco tá acabando, tá, galera? Tem mais 2 módulos só e aí nós vamos fechar a turma aqui para esse momento. Então, aproveitem. Jeff, últimas palavras aí para fechar. Agradecer primeiramente, ó, brigadão, viu, Jeff? Gostei muito, aprendi muito hoje e vou te fazer algumas perguntas. Inclusive, vou fazer lá no grupo, lá para provocar a galera. Sim, sim. Então, senhores, não se prendam só a esse encontro aqui, tá? Eu estou à disposição. A hora que vocês perguntarem, cara, eu vou responder lá em poucos minutos, assim que eu ver, a gente vai estar interagindo. O começo da aula tem muitos conceitos, mas o Bitcoin ele funciona com aquele conjuntinho de coisas que foram apresentados ali. Perguntem. Podem perguntar hoje, logo após a aula, podem perguntar amanhã de manhã, que a gente vai ampliando esse conjunto de conhecimentos até fazer sentido. Aproveite essa janela de tempo, tá? Eu tô aqui à disposição. Se a gente tiver que fazer uma chamada de vídeo, repassar, mostrar de novo, abrir a menu, a gente vai fazer o que for necessário para que isso fique de fato extremamente compreensível e que o Bitcoin faça sentido, entendeu? Por quê, né? Que problema ele resolve? Por que aquela estrutura é daquele jeito, tá? Então, não, assim, se sintam livres. E outra coisa, isso é nosso propósito, esse é o nosso trabalho. Se vocês perguntarem, a gente se sente prestigiado. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao Marcelão, ao Pedro, pelo curso, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, parabenizar a todos vocês que estão em mais uma semana aqui construindo isso. Estou aprendendo muito junto com vocês, aprender como falar de Bitcoin, ensinar Bitcoin. Não é fácil, tem muitos conceitos interligados. Quando a gente vê, a gente fecha isso tudo. Então, assim, sou grato a vocês e quero parabenizá-los pela prova de trabalho de vocês de toda semana estarem aqui. Boa, boa. Galera, quem tá com a câmera, põe a câmera aí. Marcelo, tira a foto para nós, velho. Faz aquele esquema lá. Tiro. Quem consegue colocar a câmera aí só para sair uma fotinho? Aí, ó. Ó os caras, mano. Ó o Gustavão, agora eu vi ele. O João vai sair assim mesmo, velho. O João. Até arrumou o cabelo. E aí, João? Peraí, deixa eu dar um printzinho aqui. Aí. O Lucas tá com o irmão dele ali. Eu esqueci que ele tá na área. Só que ele fica de segundo plano, clandestino. Fica de butuca. Valeu, galera. Aí, valeu. Deu? Ô, Vinícius, eu não passei a palavra para você fechar aí. Como é que foi a aula para você, cara? Vai lá só para a gente saber aí o seu sentimento, como é que foi o aprendizado. Foi muito bom, Pedro.
Apesar de eu não ter conseguido interagir nesse primeiro momento, porque eu estava no ônibus, mas eu estava escutando tudo, Boa. consegui compreender a lógica do hash, de como é feito o processamento na blockchain, e Legal. excepcional o conteúdo, parabéns. Parabéns, Jeff. Legal. É isso então, galera. Marcelão, brigadão mais uma vez aí, a todos vocês, Vinícius, João, Gustavo, Cauê, Rubem, Lucas, em especial ao Jeff aí por ter dado, né, uma boa parte da aula aí com muita maestria, com tranquilidade. Gostei bastante, Jeff. Brigadão a todos e até, semana que vem vai ser bem legal, tá, galera? Semana que vem vocês vão ter aula com o Ronaldo do Rap, que é um cara fantástico. Quem não conhece ele, poxa, é um cara que eu curto muito a metodologia dele, junto com o Dione, que é um parceiro também nosso aqui, sobre empreendedorismo, tá? Então, aproveitem essa aula, realmente não perde não, porque interagir com esses caras vai ser bem legal. Eu vou estar na área também, mas eles que vão administrar. Beleza, galera? Fica com Deus, uma boa semana e vamos para frente. Manda mensagem no grupo lá, vamos usar o Jefinho aí, a mentalidade dele aí de conhecimento para a gente poder também acrescentar e entender cada vez um pouquinho mais aí da metodologia do Bitcoin. Valeu, galera! Tchau para todos. Obrigado, hein?